Perfeito. Então, nessa ação penal 505.49.32.68, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Baio Odebrecht. Então, senhor Marcelo Odebrecht, como havia colocado, vamos dar uma olhadinha nessa planilha aqui, fazer algumas perguntas em cima dela. A planilha que eu tenho aqui está no processo, é de 31 de julho de 2012. E ela aponta na primeira parte fontes, né? Ali um valor total no final de 200 milhões de reais. Não sei se é essa mesma planilha que o senhor tem. Eu tenho, na verdade, uma que incorpora 3 números a mais, mas os números, o de cima é igual. Tá. Aí tem algumas siglas, LM, BJ, BJ2, BK e HV. O senhor pode me explicar isso aqui? O que são essas siglas? As fontes, o que eram as fontes? Era, na verdade, as fontes eram empresas do grupo que estavam contribuindo com essa planilha, essa minha relação. Tá? Aqui teve duas contrapartidas específicas, foram de fato pedidos de pagamentos ou propina, como quiser chamar, mas teve duas contrapartidas específicas que foram, no caso, LM 64 e BK 50. Que foi o que, basicamente? No caso de BK, que foi o primeiro, que foi. Teve uma mudança na jurisprudência do Supremo envolvendo o IPI crédito prêmio e o IPI alíquota zero. Certo. Isso gerou um passivo enorme para várias empresas. No caso da Braskem, era um passivo monstruoso que correu o risco da Braskem quebrar. E aí, esses assuntos já havia sendo discutido quando eu entrei na Braskem, assumindo o presidente do conselho da Braskem. Passou a ser minha prioridade máxima, até eu assumia o conselho da Braskem antes de assumir o Odebrecht S.A., exatamente para cuidar desse assunto. E várias empresas negociavam esse assunto. Todas as grandes empresas do Brasil estavam na mesa de negociação. Sim. Obviamente que a Braskem tinha um passivo grande, eles sabiam, eu tinha uma relação, na época, com o Palocci, e que ele me introduziu, eu tinha uma relação com o Guido, mas não com ele, ele me introduziu a Guido, reforçou o ponto. Então, eu tinha também algumas reuniões sozinhas com o Guido, ou com o Palocci, para reforçar a necessidade de fazer. Esse assunto demorou uns 2 anos, Sim. já começou antes de mim, depois demorou mais. E aí, em um determinado momento da negociação, enquanto a gente estava discutindo a questão do refis da crise, que acabou gerando um MP, que se beneficiou não só aquelas empresas, como também acho que outras empresas com outros passivos tributários puderam entrar, mas em algum momento da negociação, eu estava na reunião com o Guido, ele escreveu no papel o valor de 50, mostrou e disse que tinha uma expectativa desse valor para a campanha presidencial de 2010. Tá? No âmbito da discussão No âmbito da discussão, obviamente, ele não chegou para mim e falou, mas eu só vou fazer isso por causa disso. Mas Sim. a gente está discutindo o assunto, ele botou no papel e disse, tenho expectativa de receber isso para 2010. Mas qual é o assunto que era discutido especificamente do refis? Era o refis da crise. Era o refis da crise. E não aí, o crédito do IPI? Não, na verdade, era a MP que geraria o refis da crise. Veja bem, eu não tenho afirmado se esse approach foi feito ou não em relação às outras empresas. Pelo menos comigo foi. Perfeito. Também a gente tinha uma liderança grande nesse processo. Ele pediu esse valor, eu fui falar com o presidente da Braskem, nós concordamos juntos, eu também concordei que esse valor, mas eu não podia tomar decisão sem a Braskem concordar, mas o presidente da Braskem na época concordou também, e nós aceitamos então contribuir para a campanha. Então foi o primeiro, na verdade, apesar de não estar aqui, foi o primeiro crédito na planilha italiana. Então eu passei a ter esses 50 milhões, mas que na meu alinhamento com o Palocci seria só gerido pelo Guido. Só o Guido pediria para a campanha de 2010. Mas e o Palocci tinha conhecimento? Tinha. Ele tinha conhecimento, esse valor foi pedido, e eu avisei a ele, eu só tinha na época essa planilha, e eu avisei que o Guido me pediu para a campanha de 2010 que eu não ia mexer. Tá? Porque aquele meu alinhamento de que eu poderia gastar em 2010, eu tinha tido com o Palocci, não tinha tido com o Guido. Bom, aí logo depois, mais ou menos no meio período, entre 2009 e 2010, teve uma negociação de uma linha de crédito envolvendo Angola que se dava entre os dois países. Nós participávamos dessa negociação no sentido de dar inputs para o governo de lá, o governo daqui, mas nós nunca entramos na negociação, porque a negociação é entre os dois países. Sim. Nós tínhamos interesse na exportação de bens e serviços, nós tínhamos fechado vários contratos em Angola e que só demandavam essa linha de crédito para fazer exportação de bens e serviços.
Quando veio essa negociação de 1 bilhão, como sempre a gente fazia, a gente tentou mostrar com embasamento técnico que a linha era importante, exportação de bens e serviços. Nunca tinha tido uma solicitação, até porque era uma coisa legítima, nunca tinha tido solicitação. No caso específico dessa negociação 2009-2010, até eu acho que porque estava se aproximando da eleição, veio o pedido solicitado para mim por Paulo Bernardo, na época, que veio por indicação do presidente Lula, para que a gente desse uma contribuição de 40 milhões de dólares e eles estariam fazendo a aprovação de uma linha de 1 bilhão de dólares de exportação de crédito. Bom, isso beneficiaria também a Odebrecht. Também. Aí o que é que... Mas, veja bem, em tese, a gente era grande exportador, mas não necessariamente. Aí o que é que eu fui fazer? Fui checar com o nosso diretor no país, nós já tínhamos contratado contratos que montavam mais de 600, 700 milhões. Então já estava contratado, só precisava a linha de crédito para exportar. Então, eu perguntei para ele se a gente conseguiria alocar esse pedido dentro do nosso, tirando o nosso lucro, dentro do nosso custo da obra. Ele falou, posso. Daí, ou seja, vai reduzir a nossa margem, mas eu consigo alocar. Então, eu já sabendo que esses contratos existiam, podia exportar bem e serviço, eu acabei aceitando. Teve até uma coisa que o pedido foi de 40, foi feito pelo Paulo Bernardo, toda essa condução foi feita pelo Paulo Bernardo, porque Paulo Bernardo, na época, era o ministro do Planejamento. Guido não se envolveu nesse assunto específico. Agora, sempre dado ciência a Palocci, e que me ajudava eventualmente com o Paulo Bernardo se precisasse. Eu fui para Palocci e falei assim, Palocci, olha, o Paulo Bernardo me pediu 40 milhões. Agora, tem um custo de geração desses 40 milhões, porque eu vou receber esses 40 milhões através de exportação de bens e serviços. Vou ter que fazer uma geração lá fora. Vou ter que mandar para cá. Tem um custo de geração de 10%. E aí eu consegui reduzir com o Palocci esse valor de 40 milhões para 36 milhões de dólares, que convertido ao câmbio da época deu 64. Esses dois pedidos foram os dois únicos que vieram essa solicitação de contrapartida específica por parte de Guido e do Paulo Bernardo, com a ciência de Palocci e o conhecimento e desenvolvimento dele. Agora, os outros créditos, que é BJ e HV, esses não vieram pedir contrapartida específica, apenas o seguinte, em determinado momento, o saldo ia chegando, por exemplo, eu não mexi nos 50. O saldo que o Palocci tinha, que na época era só Itália, ia chegando ao final. Aí eu já sabia que vinha uma demanda. O que é que eu fazia quando eu sabia que o saldo do meu valor, eu já negociava anteriormente com meus empresários créditos para esse valor. Olha, vocês têm que contribuir também com a campanha presidencial. Nesse caso específico, BJ, e aí como é que eu usava isso? Essa planilha, no fundo, essa questão de eu ser um grande doador, de eu ter esse valor, no fundo é o quê? É também abrir portas, é você, apesar de que não vem um pedido específico, é o que eu digo, toda a relação empresarial com o político, infelizmente era assim, principalmente quando se podia financiar, os empresários iam pedir, por mais que ele pedisse pleitos legítimos, investimentos, obras, coisa de geração de emprego, no fundo, tudo que você pedia, sendo legítimo ou não, gerava uma expectativa de retorno. Então, quanto maior a agenda que eu levava, mais criava uma expectativa de que eu iria doar tanto. No caso específico de BJ, BJ tinha um programa que era o ProSub. Independente da relação toda de infraestrutura, discussões de PPPs que eu levava, mas, por exemplo, no assunto específico ProSub, é uma demanda enorme no OGU. Todo ano o pessoal tinha dificuldade para receber e fazia parte pesada de minha agenda garantir o orçamento do ProSub no OGU e o recebimento das faturas. O que não devia ser, porque na verdade é o seguinte, se o governo não pagasse, descumpria os compromissos, inclusive de transferência de tecnologia e tudo mais. Mas eu falava para Júnior, na verdade, quando eu levo esse item, eu crio expectativa. Na cabeça do cara lá, ele está me dando R$1 bilhão por ano, 1,5 bilhão. Então eu falei, olha, grande parte da contribuição vai ter que vir de você. Então eu negociei com ele que esses valores ele seria dele, e eu entendo que internamente ele alocou ao ProSub, mas não veio um pedido de Palocci ou de Guido para receber por conta do ProSub. Foi uma alocação interna nossa em função do peso que isso tinha na minha demanda, mas na minha agenda. Mas por que você levava essas questões do ProSub?
no governo federal. Isso, porque Mas, não deveria precisar. Não, para quem o senhor levava? Não, sempre Guido e Palocci. Sempre Guido e E Palocci. Esse assunto eu levava para Guido e Palocci. Quer dizer, eu também discutia ProSub com a Dilma, discutia ProSub com o pessoal do Medic. E por que tem BJ e BJ2? Esse ponto veio a discussão porque eu na verdade, quando a gente estava no processo de fazer a colaboração, eu me lembrava dos 50 milhões, que foi o assunto que eu combinei com o BJ. Eu acho que depois teve um valor adicional, mas que eu não me lembro, referente a, digamos, interlocução como um todo, porque Júnior ocupava muito minha agenda com temas de PPPs, tudo que envolvia o Ministério da Fazenda. Então eu acho que teve uma alocação adicional a Júnior de mais 50 milhões, mas isso também entre eu e ele. E no caso de HV, que foi o seguinte, o Henrique Valadares, que era o nosso presidente da área de energia, também eu tinha uma interlocução grande com o governo por conta de atritos na área de Belo Monte, Santo Antônio, e aí eu combinei com ele que ele também faria parte dessa agenda e doaria. Inclusive porque eu usava muito essa agenda minha para evitar pedidos de propina. Por exemplo, no caso de Henrique, teve um pedido que ele me trouxe que foi feito pelo PT para uma propina de Belo Monte, que ele não quis pagar, e que eu, usando inclusive o argumento... obrigado. Usando o argumento de que eu tinha essa relação que englobava toda a minha relação com eles, eu consegui, via Palocci, impedir que se pagasse a propina ao PT em Belo Monte. E no ProSub é a mesma coisa, quer dizer, houve um pedido depois de conquistada a obra, se eu não me engano, via Vacari para o Júnior. Júnior veio falar comigo que não concordava, entendeu? Mas que precisava um apoio meu. E, inclusive, eu fui também no Palocci e disse, Palocci, essa planilha envolve toda a relação que eu tenho com vocês. Se algum executivo meu acerta alguma coisa com algum candidato do PT, eu não vou me envolver, não tem nada a ver com isso. Agora, se ele pede meu apoio e ele discorda, e ele pede meu apoio, me desculpe, essa planilha é a relação... Estaria englobado na planilha, então. Estaria englobada. Tudo que me pedem, quer dizer, eu não vou conversar com você sobre o projeto específico. Fora aquelas duas contrapartidas iniciais, até porque não era do meu interesse. Porque se eu começasse a criar contrapartidas específicas para tudo, eles não iriam atender a minha agenda de modo geral. Eu não queria criar um vínculo específico para um determinado. Mas vamos seguir um pouquinho adiante. O Grupo Odebrecht, independentemente dessa planilha, é um grande doador eleitoral. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Essa planilha aqui representa somente pagamentos não contabilizados. Não, tem de tudo aí. Tem de tudo. Tem de tudo, tem pagamentos não contabilizados, tem coisas que não tem nada a ver no final com campanha. E a indagação que eu faço ao senhor é se havia possibilidade de fazer a doação oficial, por que se optava por fazer pagamentos também não contabilizados? Eu comentei isso no meu depoimento do TSE. No fundo, a razão de se fazer pagamentos não contabilizados, eu sempre disse, a pessoa que quer pagar propina, ela vai fazer via Caixa 1 ou via Caixa 2. Ou quer dizer, via doação oficial, via doação. Se ela acertou que aquilo ali é propina, ela vai fazer via 1. O Caixa 2, a gente sabe que tem uma ilicitude eleitoral. Não necessariamente o Caixa 2 é propina. Porque a razão de se pagar Caixa 2 não é porque era ou não propina. A razão de pagar Caixa 2 é porque, primeiro, como 3/4 que eu estimava do custo das campanhas era Caixa 2, o pessoal precisava de Caixa 2. Nenhum candidato queria mostrar na sua declaração tudo que ele gastava. As empresas também não queriam mostrar que apoiou um candidato mais do que o outro. Aí fazia diferença. Por isso que eu costumava dizer o seguinte, eu não sei quanto teve de Caixa 2 para quem, mas eu posso afirmar que se a gente tinha uma relação diferenciada com determinado político, com certeza ali tem Caixa 2. Porque se você tem uma relação diferenciada, é porque você fez uma grande doação. A razão pela qual acertou essa doação cabe a cada um dizer. Mas se a grande doação foi feita, ela com certeza foi acima dos limites oficiais. Porque por exemplo, se a gente doasse muito para um candidato, outros iam pedir. Se doasse muito em São Paulo, o pessoal da Bahia, do Rio ia pedir. Então, o que é que acontece? Eu, por exemplo, quando ia para a eleição, eu cuidava da eleição presidencial e
E a única outra coisa que eu fazia era limitar o valor de doação oficial. Então eu dizia, olha, o grupo pode doar oficialmente 70, 80, 90, 100 milhões. Ponto. E às vezes eu tinha que entrar no médico e dizer o seguinte, qual é a doação oficial máxima para determinadas candidaturas que geraram efeito em outras. Fora isso, a decisão de fazer o resto era por motivos que ou era do interesse do candidato, ou era do interesse do empresário não aparecer. Nas relações com o Antônio Palocci, como que era definido o que vai doação oficial, o que vai pagamento não oficial? Na verdade, eu não me lembro da gente discutir isso. Quer dizer, se acordava que era o pagamento, o que eu digo é o seguinte, apesar de não se discutir que era pagamento, é óbvio que se tratava pela dimensão de caixa 2. Então, por exemplo, quando eu sabia que era pedido para João Santana, ele sabia, por exemplo, fora às vezes de campanha, lógico que era caixa 2, ele não precisava dizer para mim que era caixa 2, mas era caixa 2. Agora, teve casos aqui, por exemplo, de pedidos de bônus oficial, teve casos de pedidos para o PT. Vamos seguir aqui na planilha, então, alguns esclarecimentos. Então, o senhor mencionou lá 2008, ou melhor, vamos ver nessa planilha aqui, 2008, o senhor mencionou eleições municipais via feira. Isso foi aquele primeiro que o senhor acertou? Foi o primeiro, foi 18 milhões. Feira Feira era João Santana. Tá. Tem algumas notações minhas, onde eu me refiro à feira como campanha presidencial da Dilma, porque a maior parte é para João Santana. Mas na prática, feira, digamos assim, é João Santana. Essas eleições municipais no Brasil? Estados no Brasil. Isso aqui é 8 milhões de reais, isso? 18 milhões de reais. Eu não vi aqui direito. E depois aqui, evento El Salvador via feira. Foi. Aí veio um pedido do Palocci, eu não sei, o pedido veio dele ou autorizado por ele, nas hipóteses, que era para fazer um pedido para a campanha do Maurício Funes, que era o candidato a presidente, que acabou ganhando, El Salvador. Nós não temos nada no El Salvador, nunca tivemos. Não precisamos entrar em detalhes. E basicamente foi para a razão desse pedido, só para você entender como era, assim, é porque eles diziam que tinha um alinhamento ideológico e a mulher do candidato era uma das fundadoras do PT, eu tinha relação. Então pediram aí 5, e eu falei, olha, tudo bem, mas desconta esse valor. Mas quem pediu ao senhor foi o senhor Palocci. Palocci. Tá. Ou pelo menos autorizou. Se outro pediu, ele autorizou. E depois, 2009 aqui, solicitado em 2009, via JD, 10 milhões. Aí, esses pedidos foi para, aí solicitado em 2009 via Juscelino Dourado, que era o assessor de Palocci da época, ele ligou para mim, falou comigo, ó, Juscelino vai acertar lá com o seu pessoal 10 milhões de reais. Aí eu não sei como esse valor saiu, se saiu em espécie, se foi acertado. Eu sei que tinha várias questões. Às vezes, Juscelino sentar com o meu pessoal, provavelmente pela época, ele pode ter. Provavelmente deve ter sido em espécie para pagar a campanha, não sei. Mas foi via Juscelino Dourado diretamente com a equipe de Gilberto. Em alguns dos lançamentos aqui das despesas, tem lá eleições municipais, ou tem evento, mas alguns deles não tem. Por exemplo, esse em 2009, solicitado em 2009. Não é para eleição ou não sabiam para que era? Não, quando não tem é porque normalmente essa foi a informação que me foi dada. Então, a partir do momento que eu já tinha combinado uma disponibilização de recurso, o dinheiro era, entre aspas, era dele, ele pedia, autorizava, tá pedindo. Então, ele aqui deve ter simplesmente dito o seguinte, Juscelino Dourado vai procurar sua equipe para acertar 10 milhões. E ponto. Essa era a informação que a gente tinha, a informação que a gente botou. Mas esse valor inicial que o senhor mencionou tinha sido combinado, então, para a eleição de 2010. Não, aí foi o que eu falei. Na verdade, eu tinha dito o seguinte, essa minha relação com você é para a campanha de 2010. Tá. Se você gastar antes, é problema seu. Sim, Tanto é assim que o que aconteceu? Quando chegou na eleição de 2010 em si, a gente praticamente não doou. Até teve uma questão que tá nas minhas notas lá, que eu explico, que é o seguinte, eu até cheguei para ele, eu cheguei até para meu pai e falei assim, avisa a Lula que ele não vai ver nenhuma doação do Odebrecht de 2010, mas é porque, para ele ter certeza que ele está sabendo, que a gente já praticamente doou tudo antes. Então, na verdade era isso, quer dizer, na minha cabeça era o meu compromisso com a eleição presidencial. Eles gastavam antes por deles. Entendi. Aí 2010, solicitado em abril e maio de 2010, via JD, mesma coisa? Mesma coisa, foi solicitado para via Juscelino Dourado, não deu nenhuma informação, tá aí. Tá, daí depois lá, eventos, julho, agosto, setembro de 2010. O que significa essa palavra eventos quando se coloca na planilha? Eventos normalmente é eleição. Eleição. Quando na verdade, quando não tá... ou seja, é que a pessoa, ele deve ter dado alguma dica maior. Então ele deve ter dito, é para eleição. Aí, entendi.
Aí tem lá 16 mais 4 bônus e o total de 20. O que é bônus? É bônus eleitoral. Provavelmente aí foi 16 por fora e 4 via bônus. Bônus, o senhor diz, é uma doação eleitoral registrada. Registrado. Tá. E aí pode ter sido para qualquer candidato do PT. Porque meu compromisso era com ele. Entendi. Mas, por exemplo, chega na campanha, a presidência ou quem está ao redor do presidente se compromete em apoiar vários candidatos. Então, o problema é deles. Agora, pode ter sido para qualquer candidato. Não sei, na época, informado. Mas todo o pagamento passava pelo senhor Palocci. Todos esses pagamentos daqui eram autorizados por Palocci. Para sair daqui, tinha que vir autorizado por Palocci. Entendi. Depois tem lá, evento, setembro, 2010, extra, adjunto BJ, 900, via bônus, PT, via JD. O senhor pode me explicar? Eu acho que aqui foram pedidos, estou deduzindo pelo que está aqui, eu não me lembro, mas quando eu me lembro é o seguinte, daqui deve ter sido, com certeza, o seguinte, e eu até comento isso, quando chegava na véspera da eleição, em geral, por que BJ? Eu e BJ, mas tinha muitos candidatos do PT que a gente não tinha interesse em apoiar, que faziam pedidos a gente. Tá. E a gente fazia o seguinte, ó, se você conseguir a aprovação do Palocci, a gente usa um caixa que a gente tem alinhado com o PT como todo. Então aqui deve ter sido para atender pedidos de outros candidatos do PT que pegaram a autorização de Palocci para fazer uso deste meu caixa com Palocci. É por isso que está assuntos BJ, quer dizer, pedidos que foram feitos a ele. E 900 deve ter sido bônus eleitoral que a gente doou ao PT. Por isso que eu digo que aqui tem doação eleitoral legal, quer dizer, por dentro e por fora. Mas o que está identificado como o que seria doação eleitoral são apenas esses registros bônus ou teria outros também? Não, pode ser que nesses assuntos BJ deve ter tido alguns, não sei informar, deve ter tido também. Na época, excelência, eu não me preocupava muito se era. Na via é o seguinte, o cara autorizava a pagar. Tá. Se isso era por fora, por dentro, para mim, não era. Entendi. Não acompanhava isso. Aí depois prédio e L. O que é o senhor já não, mencionou? Tem esse primeiro Menino da Floresta. Não, vamos deixar o Menino da Floresta para outra oportunidade. O prédio L foi aquele pedido que eu comentei com o senhor. Quer dizer, em meados de 2010, o Paulo Akamoto ou o Bulay, um dos dois fez o primeiro approach, mas depois eu conversei com os dois. Veio dizer que o Bulay e o Roberto Teixeira tinham fechado um terreno que queriam que fosse a futura sede do Instituto Lula. Tá? E queriam que a gente comprasse o terreno e doasse. Eu falei, olha, eu tinha acertado um valor, certo? Que em tese era para ser doado todo o Instituto Lula e vocês administraram. Vocês não querem, vocês ficam pedindo aos poucos. Se arrancar do provisionamento que eu tenho com o Palocci, tudo bem. Mas eu tenho que pegar a autorização dele. Aí eu fui em Palocci e disse, Palocci, olha, o pessoal está querendo esse instituto, tá? Tem autorização sua para usar esse recurso do... E aí ele falou, sim. Aí eu fiz a transação, a gente comprou o terreno, até pedi a um amigo meu que prestasse serviço também para a empresa, ele, de confiança, ele comprou o terreno no nome da empresa dele, e depois não andou em frente, aí a gente acabou, uma empresa nossa imobiliária comprou o terreno para fazer o empreendimento imobiliário, depois não teve interesse, e aí foi... Porque eles resolveram comprar e depois desistiram. Então, na verdade, foi feito um débito e lá na frente tem um crédito. Tem um crédito. Ao saldo amigo. Ao saldo amigo. Entendi. E daí depois de 2010 continua, né? 2011, feira. Teve outros créditos além daquele primeiro que o senhor combinou de 2010? Não, veja bem. Os créditos... os últimos créditos que eu acertei, quer dizer, os últimos pedidos dele que geraram créditos meu, ou contrapartida específica, ou alinhamento interno, foi final de 2009 e início de 2010. A partir daí, eu nunca mais acertei incremento de valores com Palocci. Quer dizer, o último deve ter sido início de 2010, final de 2009. O que houve, sim, ele tinha esse valor disponibilizado por mim, e ele passou ainda a usar. Então, até 2013, ele ainda usava esse valor que estava disponibilizado para ele desde 2009, 2010. Entendi. Então vamos lá em 2011. Feira, atendido 3,5 mm de fevereiro a maio de 2010, saldo evento. Com certeza, pagamento de contrapagado da campanha, né? 2010. Do feira, que o senhor disse, João Santana, né? João Santana.
Depois programa OH. Olantomala. Foi um pedido... Não precisa entrar em detalhes também sobre essas questões externas aí. Também foi um pedido do Palocci. Também. Ou autorizado por ele. Tá. Depois feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares. Um pedido dele para João Santana. Esse pagamento fora relativo a um pagamento exterior. Aí claramente foi pagamento no exterior. Foi pagamento... Esse fica claro que foi no exterior, quer dizer, conta no exterior. O senhor tinha contato pessoal também com o senhor João Santana e Mônica Moura? Não, João Santana, eu tive contato com ele um evento oficial. Não conhecia ele, só tive contato. Mônica, eu tive um evento num evento social. E aí eu tive o único contato que eu tive com ela foi em janeiro ou fevereiro de 2015, onde a gente tinha identificado já esses depósitos, essas contas, como se deu. E aí eu estava tentando convencer ela, como estava tentando convencer o governo, do risco de contaminação da campanha da Dilma por esse depósito exterior. Quando eu fui falar com ela, ela veio para mim dizendo que tudo aquilo que ela recebeu no exterior era relativo a serviços prestados no exterior que não tinham nenhuma relação com a campanha no Brasil. E ela disse que o que recebeu no Brasil, recebeu em dinheiro. Eu até falei, Mônica, mesmo que seja verdade, você não vai conseguir explicar isso quando vier à tona. Mas essa era a versão dela. E eu acho até que essa versão dela fez com que ninguém no governo Dilma se preocupasse. Então, quando eu alertava todo mundo desse risco de contaminação, o pessoal ficava despreocupado, eu acho até porque ela chegava lá e dizia que não tinha risco de contaminação, porque tinha recebido tudo em espécie aqui no Brasil. Mas e como é que eles sabiam que eles tinham, por exemplo, um crédito a receber com a Odebrecht, a Mônica Moura e o João Santana? Não, quando o Palocci, ou futuramente o Guido, me autorizava 10 milhões aqui, por exemplo, chegava assim, evento 2008, feira, 18 milhões. Tá. Aí o Beto ligava ou falava com o João e Mônica, Marcelo acertou com o Palocci, o Guido depois, esse valor para João Santana. E aí combinava o recebimento, que podia se dar até um ano depois. Uhum. Porque uma vez que João Santana tinha a segurança que ia receber, ele depois planejava o recebimento. Tá. Aí 2012 tem esse programa B. Aí já é Brani. Branislav Contic? Aí substituiu, na verdade, o Juscelino pelo Brani. Quando o Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, ele dizia, o Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos. E ele falava diretamente com o senhor, o Antônio Palocci? Falava diretamente comigo. O Brani nunca falou comigo. No máximo que o Brani vinha, ele falava comigo para marcar a agenda, tudo. Se ele queria fazer, ele trazia uma mensagem por escrita de Palocci. Ele nunca falava comigo sobre esse assunto. E aí ele combinava esses pagamentos todos. E aí, eu não sei aqui, porque essa versão é mais atualizada. Não sei sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque é aquilo que eu estou dizendo. Porque como estava lá na versão, que é o seguinte, esse pagamento aqui, essa é a versão, por exemplo, que tem aqui. Tá. Então, por exemplo, quando vai para cá, percebe o seguinte, aqui não tem os dois últimos lançamentos, que é 1 milhão para o programa B e 4 milhões para doação Instituto Lula. Veja que quando sai esses 5 milhões, ele é todo descontado do saldo amigo. Sei. E não dos outros saldos, entendeu? Perfeito. Por isso que eu digo, eu só tenho como afirmar que era isso por causa dessa doação do IL e as outras. Porque o que saiu para o programa B era basicamente espécie. Então eu não posso afirmar para onde é que ia os recursos do esses programa valores, B. tá. Essa planilha o senhor apresentou lá na sua colaboração. Apresentei. Eu vou promover a juntada nessa planilha aqui, que é de 31 de março de 2014, posição Programa Especial Italiano, e tem alguns lançamentos adicionais. Acho que estava no relatório posterior da PF também, que achou no meu celular. E o que foi essa doação Instituto 2014? Então? Foi um pedido que teve. Eu não sei de onde é que nasceu, mas provavelmente veio via Alexandrino. Com a relação com o Instituto era mais com ele. E foi abatido o saldo amigo. Foi o único pedido, na verdade, talvez que tenha vindo do Alexandrino pedido, porque o que mais Alexandrino e meu pai combinavam, eu avisava eles que eu tinha esse provisionamento, mas eles não usavam. Entendi. Vamos falar de alguns e-mails aqui na denúncia. Tá.
Tem diversos e-mails que o senhor deve ter visto na denúncia que a referência sucessiva, às vezes, é italiano. Esse italiano é o senhor Palocci ou alguma outra como pessoa? Eu disse, o codinome italiano é Palocci. Eu acho que talvez tenha tido um e-mail num desses relatórios que era Júnior falando de um negócio do trem de alta velocidade, que era um italiano. Fora isso, que era dentro de um contexto específico, o italiano, eu só me referi internamente ao Palocci. Eu não conheço outro italiano dentro de casa. Quer dizer, como codinome. Entendi. Eu, pelo menos. Né? Interrompi, então.